Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui. Tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos lá para a segunda parte da nossa aula de improbidade administrativa, uma aula muito importante, um assunto que você pode ter absoluta certeza que na sua trajetória vitoriosa de concurseiro, esse assunto vai ser cobrado em algum momento. A primeira parte, nós vimos do artigo 1º até o artigo 7º, a gente viu coisas importantes, a gente falou da alteração, da previsão constitucional, vimos que é uma ação civil, tá? Vimos que é uma ação civil. Opa, barulhinho aí de novo no áudio. Ok, não, tranquilo. Ah, professor, como é que o senhor sabe? Porque eu tenho um retorno, né? Eu tenho um retorno aqui do áudio, aqui pertinho de mim, porque não sei se for aproveitar aí, né? Vou. Ah, um minutinho aí, eu sei que o tempo do aluno é um tempo precioso, né? É o seguinte, né? Eu gravo sempre na minha casa, né? Na minha residência, eu tenho um estúdio, então esse aqui é o estúdio que fica na minha residência, porque eu gosto de gravar de manhã. Então eu acordo, tomo café da manhã, né? Tomo café da manhã, me preparo, já venho para o estúdio. Eu acho muito bacana isso aí, gravar sempre, né? Gravar pela manhã, né? E aí eu tenho toda já a estrutura aqui de gravação, eu gravo sozinho mesmo, já há anos e anos que eu já faço isso, né? Então vamos lá. Então a primeira parte, nós vimos isso, nós vimos que a alteração da lei 2021 através da lei 14.230 foi muito grande, principalmente tirou a tipificação a tipificação culposa para os atos de improbidade administrativa, tá? Beleza, né? A gente viu isso aí, muito importante, né? Nós vimos aí a abrangência da lei, a gente viu o conceito de agentes públicos, de crime doloso e assim por diante, né? Bacana, fechou, né? E agora, professor, agora nós vamos aí, né, nos atos de improbidade administrativa. Quando a gente fala atos de improbidade administrativa, nós temos 3 tipos de atos, né? A gente já viu isso, né? 3 tipos de atos, né? Primeiro, enriquecimento ilícito, ó, enriquecimento ilícito, tá? Outro, né? Causam prejuízo, né? Ao erário, tá? E atento contra os princípios, né? Contra os princípios.
A gente já viu isso, né, bacana, né. Então temos aí 3 tipos, né, de atos de improbidade administrativa. Professor, o que que eu tenho que saber? A prioridade, né. O item 1, né, que está consagrado no artigo 9º, né, vou colocar aqui no artigo 9º, né, o outro no artigo 10 e o outro no artigo 11, né. O 9º é o mais grave, né, eu chamo de mais, o 10 é grave e o o 11 aqui, que é o atentar contra os princípios da administração pública, é menos grave, né. Ou seja, por que você tem que saber disso? Por que você tem que saber essa dosagem? Para quê? Aqui é para aprender, não é para decorar. Você tem que aprender isso, porque essa aqui é uma estrutura que você vai utilizar para quê, professor? Para você aplicar as penalidades, né. As penalidades aí, né, o artigo 12 aí, muito importante, né. Então vamos embora, vamos lá, vamos começar a ler esse cara aqui, ó, vamos lá. Ó, atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Ó, vamos aqui, antes de ler, enriquecimento ilícito. Olha aqui, vem comigo, enriquecimento ilícito, ou seja, né, a pessoa utilizou a administração pública para se apropriar, né, indevidamente de quê? De patrimônio de outrem, no caso da administração pública, ele se enriqueceu, tá. Um ato doloso, né, um ato doloso, né, um ato doloso, né. Então é mais grave, né. Ó, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso. Quem tiver a lei, marca esse cara aqui no amarelinho, né, o marca-texto. Qualquer tipo de vantagem patrimonial, se é enriquecimento, claro, né. Professor, eu coloco o vermelhinho, coloco, né, o vermelhinho dá um destaque melhor, claro, né. Ó, vantagem patrimonial indevida. Eu já vi examinador colocar devida, dá para pegar o cara, né. Em razão do exercício do cargo, aí ó, do cargo, do mandato, função, emprego ou atividades da entidade referidas no artigo número 1º desta lei mediante, né. Aí ó, exatamente isso, né. Então ele teve uma vantagem patrimonial indevida, isso, né, se é indevida, houve um enriquecimento ilícito, né. É claro, né, prática do ato doloso. Beleza, fechou, né. Professor, e quais são as condutas? Estão aqui. São essas condutas aqui, ó. São o quê? 12 condutas. Ó, receber para si ou para outrem dinheiro, bem, móvel ou imóvel, qualquer outra vantagem, tá, econômica, direta ou indiretamente a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem que tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente de atribuições de agente público. Bacana, né? Ó, receber para si ou para outra, né? O bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta, comissão, percentagem, gratificação. Ah, professor, entendi. Mas lendo isso aqui, professor, eu enxergo esse cara aqui, ó, também, né? Como uma tipificação, né, como crime, né, crime, ó, como crime contra, né, a administração pública, exatamente, né, crime contra a administração pública, né, tanto para particulares, praticado por particulares, quanto por servidores. E aí, nesse caso, o cara vai responder à ação penal. A ação penal que são contra os crimes e a ação civil que é exatamente essa ação aí que vai ser a ação, né, que vai ser a ação aí, que vai ser a ação, né, a de improbidade administrativa, beleza? Ó, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado, né, então tem um sobrepreço aí, né. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por entidade estatal por preço inferior ao do bem de mercado, né. Então, tanto superior quanto inferior, ele está lesando os povos, está beneficiando terceiros, não é isso? É.
está beneficiando terceiros, está prejudicando a administração pública, né? Observem, né, que todos esses itens aqui que nós demos, por exemplo, até agora, né? Isso deve prevalecer até o restante. O que acontece aqui, né? Todas essas redações, e direta ou indiretamente, está ocorrendo o quê? Uma anexação indevida do patrimônio, né? Do patrimônio. Ou seja, um enriquecimento ilícito. Um enriquecimento ilícito. Ó. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades, né? Aí esse item aqui, né, só contando uma historinha aí da minha vivência da administração pública, né? Muitas vezes eu já vi os agentes públicos, né, utilizar máquinas, equipamentos, servidores para fins particulares, né? Ou seja, a partir do momento que o sujeito utiliza, né, uma máquina pública, né, um trator, sei lá, para limpar uma área particular do sujeito, do agente, né? Ele está o quê? Utilizando o patrimônio público. Ele está se enriquecendo, está utilizando, é um enriquecimento ilícito, né? Não importa o valor, tá? Há o enriquecimento ilícito, atos de improbidade administrativa, né? Ó. Receber obra ou serviço particular de bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades do artigo 1º, né, desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades, né? Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para tolerar a exploração, a prática de jogos de azar, jogos de azar, lenocídio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem, né? Então o cara recebe lá uma propininha, né, um dinheirinho lá, né, para quê? Para tolerar a exploração de jogo do bicho, lenocídio e assim por diante, né? Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercados ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º, né? Aí, ó, o crime é um ato contra a administração pública, né? Ah, professor, e aí, professor, né? O que acontece aí, né? Esse item 6 aqui conta a historinha assim, né? Ó, declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva, né? Isso aí, na minha história pública, né, isso já prescreveu, tá? Então eu posso falar com bastante natureza, porque eu deixei o serviço público para empreender nesse sonho da Lá Concurso em 2012, né? Em 2012, é isso mesmo, 2012 para 2013, né? Então o que eu posso falar com bastante propriedade sobre esse assunto, né? O que eu quero falar para vocês, né? O que acontece aqui, né? Eu já presenciei casos, né, na qual, né, o fiscal da obra que ia fazer a medição lá, fazia a medição errada de propósito, para beneficiar, né? Aí, ó, né? Tá aí, né? Às vezes o cara, né, não tinha nenhuma vantagem econômica, mas ele fazia isso, né? Aí, ó. Ele fazia isso, né? Tá? Adquirir para si ou para outrem, no exercício do mandato, cargo ou emprego, função pública em razão de bens de qualquer natureza decorrente de atos descritos no caput desse artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público assegurada a demonstração pelo agente da ilicitude da origem da evolução, né? Novo esse item 7 aqui. Esse item 7 aqui é muito interessante, né? Olha aí, né? O que acontece aí, né? Enriquecimento ilícito, né? Olha aí, ó. Adquirir para si ou para outro, ou seja, membros da família, muito comum no exercício do mandato. O cara é deputado federal, por exemplo, o cara é prefeito, né? Ó, do exercício do mandato, do cargo, do emprego ou de qualquer função pública, né? Ou de função pública em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrente de atos descritos no caput desse artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Ou seja, né, ele vai ter que demonstrar a licitude da evolução do seu patrimônio, proporcional o quê? À sua renda. Tá?
Isso é como então, um cara, né, muito comum no Brasil, o cara enriquece, né, se enriquece aí, né. O cara entra na prefeitura sem nada e ele sai multimilionário, com vários empreendimentos. Como, né? Eu conheci, né, eu vou falar por alto, né, na época, um cara que foi, né, na minha época, secretário de saúde, né, ele era sócio de metade de um posto, né, esse cara era foda, né, tá, não vou falar a época do governo, né. E aí, o que que aconteceu? O cara trabalhava 10 horas por dia, 12 horas por dia na secretaria de saúde, porque a rotina é pesada, eu sei como é pesada, realmente é pesada. Cara, eu vou contar uma coisa pra vocês, cara, tá. O sujeito saiu dono de 22 postos, né. Aí seria um caso desproporcional, tá. E aí? Ele teria que provar, né, aí ó a evolução, né. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento à pessoa física ou jurídica que tenha interesse susceptível a ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente de atribuições do agente público durante a atividade. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza, né? Lobby, né? Não pode, né? Perceber vantagem econômica de qualquer natureza, direto ou indiretamente, para omitir ato, ofício, providência ou declaração que esteja obrigado, né? Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes ao acervo patrimonial das entidades, né? Aí, ó. Incorporar. Então o cara vai lá e subtrai esse notebook, né? Tá, ó, bens, né? Rendas, verbas, valores, né? Então ele já converteu o quê? Já enriqueceu, né? Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas e valores, né? Proveito próprio, utilizar as coisas do seu proveito próprio é o enriquecimento ilícito, né? Então nós temos 12 casos de enriquecimento ilícito, bacana, né? E agora, professor, agora é o quê? Mais menos grave, tá? Agora é grave, aliás, o outro é o mais grave, o enriquecimento ilícito, né? O mais grave, tanto é que a penalidade vai ser mais severa, né? A penalidade vai ser mais severa, e agora é grave. O que que acontece? Ele não houve o enriquecimento, mas o seu ato doloso, que pode ser, né, omissivo ou comissivo, ele causou prejuízo, né? Professor, o que que significa esse erário? Erário significa ao patrimônio público, né? Aí, ó. Aí. Ao patrimônio público, né? Tá aí. Beleza aí, ó, tá? Ó, causam prejuízo, beleza? Causam prejuízo, tá? Constitui ato de improbidade administrativa que causar lesão, lesão, né? Esse lesão aqui, né? Ó, lesão, né? Tá vinculado ao prejuízo, ao erário, qualquer ação ou omissão, né? Ação ou omissão dolosa, ó, dolosa, né? Sempre dolosa, né? Que enseja efetiva e comprovadamente, isso aqui é importante, né? Ou seja, né? Tem que, ó, efetiva e comprovadamente tem que ter o quê? Materialidade. Materialidade, né? Tem que ter materialidade, né? Ou seja, tem que ocorrer de fato, tá? Não tem o tal do tentado, tem que ocorrer de fato isso, né? Tá? Tem que ser, cara, tem que ter, ó, o prejuízo tem que ser efetivo e comprovado, ok? Perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens haveres das entidades referidas desta lei. Beleza, né? Vamos ler de novo, ó. Constitui ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário, qualquer ação ou omissão. Então, ato omissivo ou comissivo, né? Tá? O cara vai omitir, né? Fazer, né? Quem seja efetiva e comprovadamente, isso aqui é muito importante, né? Então tem que realmente comprovar que houve dano, né? Perda material, tá? Desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação de bens ou haveres das entidades referidas. Beleza, né? Então esse cara tá aí, ok, né? É grave, causou prejuízo, né? Por que que esse cara aqui é um ato contra a administração pública? Vem comigo. Vamos falar da probidade, né? Da probidade, né? Vamos falar da probidade aqui, tá?
Ó, enriquecimento ilícito, tá fácil. O cara roubou, de alguma forma, não é só pegar dinheiro. Tá? A gente viu ali o cara que usa uma máquina lá para fazer lá, por exemplo, lá um nivelamento da sua área, né? Tá ali, pronto. Tá? É o uso o quê? Do bem público, né? Para fins particulares, não há diferenciação da res pública da res príncipes, né? Então, pronto, né? Isso é um enriquecimento. Agora aqui é o seguinte, pô, cara, causou prejuízo à administração pública, ao erário. Você tem que lembrar que o erário não é dele. O erário é do povo. O erário é da sociedade, é da República Federativa do Brasil. Então, o erário é a supremacia do interesse público. O princípio é da indisponibilidade. É da indisponibilidade, ou seja, o da indisponibilidade, tá? O princípio da disponibilidade, né? O que acontece? Tem que repor. Então, a administração pública não pode ter prejuízo. Então, é um ato de improbidade, né? É claro, então vamos lá. Facilitar o concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referido ao artigo 1º da lei. Ok? Permitir ou concorrer para que as pessoas física ou jurídica privada utilizem bens, rendas, verbas, valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo desta lei, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, né? Ok, então pode até usar, mas tem que usar as observâncias. Essa conduta aqui está muito próxima do enriquecimento ilícito, né? Então tem que ter lá uma questão de interpretação para o enquadramento aqui do tipo de atos de improbidade, né? Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, tá? Ou seja, administração pública indireta, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo desta lei, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, né? Olha só, doar a pessoa física ou jurídica. Vou dar um exemplo para você, né? Por exemplo, no caso que eu trabalho na Casa Civil, né? Então a gente tinha sempre uma ação, a gente recebia muitas pessoas de lá e o que acontece? A gente tinha lá umas, né, umas minivans lá, meia. Precisava de ser reformadas, era muito cara a reforma, não sei o quê, né? E aí o seguinte, veio lá a Associação de Pais e Mestres, a APAE, né, uma instituição aí sem fins lucrativos, uma fundação muito respeitada, que precisava desses equipamentos para quê? Para conduzir lá, né? Era a APAE, tinha a Associação também dos Idosos lá, né? E aí a administração pública fez a doação para essas entidades. Houve enriquecimento ilícito? Não. Se a doação fosse feita, por exemplo, sem as formalidades devidas, o que acontece? O que significa as formalidades devidas? Significa dizer que cumpriu lá toda a lei. A lei permite, autoriza, beleza, então está de acordo com a lei. Então, se for contra as formalidades, o que acontece? Causou prejuízo ao erário, ou seja, não foi autorizada. Então, isso aqui era um ato de improbidade administrativa, né? Ó. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas ao artigo 1º, ou ainda a prestação do serviço por parte delas por preço inferior ao do mercado, né? Então, o que acontece? E a diferença desse item com do item acima, que do outro houve uma vantagem patrimonial, um enriquecimento, ganhou algum tipo de vantagem, tá? Ganhou algum tipo de vantagem. Aqui não. Tá? Aqui não, tá? Aqui não. Você pega aqui, ó. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bens integrantes do patrimônio público, né? Ainda com prestação de serviço por parte delas com preço inferior do mercado, né? Permitiu facilitar a aquisição, permuta ou locação do preço superior ao do mercado. Bacana, vou subir aqui, para a gente ter uma ideia aqui. Tá? Porque aqui você aprende, ó. Tá? Aqui, perceber vantagem econômica. Aqui ele recebeu algo.
Aí você vai identificar que é um enriquecimento ilícito, tá? Ele não vai responder pelos dois, vai responder por enriquecimento ilícito, que a penalidade vai ser maior. Aí, ó, tá? Vantagem direta e indireta para facilitar a aquisição, permuta e locação de bem imóvel, né? Ó, ok, para o preço superior, né? Para o preço superior. O outro inferior, tá vendo? Ó, perceber vantagem econômica. Perceber vantagem econômica, tá? Ou seja, quando ele percebe essa vantagem econômica, entendeu? O din-din-dinzinho ali, né? Toma lá, duzentão para você passar a máquina, duzentão lá para não sei o que, para você alienar abaixo do preço, acima do preço, não sei o que, papapá. Pronto, você fez o quê? Um enriquecimento ilícito. Já no abaixo, né? Ó, tá? Aqui não tem isso, ó. Permitiu facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante ou patrimônio de qualquer das entidades, né? Ainda a prestação de serviço por preço inferior do mercado. Permitiu facilitar a aquisição, permuta e locação superior ao mercado. O que faltou aqui? Vantagem indevida. Ele não ganhou nada, beleza, mas ele causou o quê? Um prejuízo à administração pública. Beleza, causou um prejuízo à administração pública, tá? Aí, pronto, né? Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar a garantia suficiente ou idônea. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais regulamentares aplicáveis à espécie. Frustrar a licitude em processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva, né? Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, né? Então, o que acontece? Não está no orçamento, tem uma despesa lá, o ordenador de despesa autoriza. Pronto, já lascou, né? Além de cometer um crime contra as finanças públicas, ele cometeu um ato de improbidade administrativa, né? Então, ele vai responder pelos dois, né? Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Liberar verba sem a restrita observância das normas pertinentes ou influir qualquer forma para sua aplicação irregular. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente, né? Olha o item 12, que interessante aqui, né? O que acontece com o item 12 aqui, né? Olha aqui o que acontece com o item 12 aqui, né? O cara não recebeu a vantagem, né? Mas ele permitiu que o colega, que terceiro, fizesse isso, né? O outro enriqueceu, né? O outro enriqueceu em custa da administração pública, então causou direta ou diretamente um prejuízo para a administração pública. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos, material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o tratamento do servidor público empregado nesse contrato. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas em lei, né? Então, o que acontece aqui, né? Essa gestão associada que pode colocar, né? É o famoso consórcio público, né? Aí, ó. É o consórcio público pela Lei 11.107 de 2005. Aí, ó. É o famoso consórcio público, né? Aí. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária e sem observar formalidades previstas em lei. Aí, né? Facilitar, concorrer por qualquer forma, né, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem observância das formalidades legais e regulamentares. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas, valores transferidos pela administração pública de entidade privada mediante celebração de parcerias. Celebrar parcerias, né,
da administração pública com entidades privadas sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis, né? Cara, então colocou lá, né, que sem observância das formalidades já vai ter já um insight que é o quê? Causa atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, ou seja, uma lesão, né? Agora é o seguinte, as novas, né? As novas, eu vou deixar tudo numa tela aqui, né? Essas aqui. Agir para a configuração de ato ilícito na celebração, na fiscalização e na análise de prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a restrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para aplicação irregular, né? Ok, né? Com exceção, tá, beleza, né? Ok. Conceder ou aplicar benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput do artigo da Lei Complementar 116, que é lá do ICMS, né? ISS, né? Nos casos previstos, né, em que a observância de formalidades legais, presta atenção aqui, tá? Ó. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulares não implicar em perda efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, ok? Vedado o enriquecimento sem causa das entidades, né? Olha que coisa importante aqui, né? Então, o que que acontece? Aqui é um mecanismo de proteção, né? Isso aqui é um mecanismo de boa-fé. Cara, eu fui servidor público por muito tempo, ocupei muitos cargos, é uma pressão, cara. Cara, eu falo para você até hoje, na minha sempre, né? Hoje, né? Eu procuro fazer tudo sempre, né? Sempre, tudo sempre, né? Da melhor forma possível, né? Sempre da melhor forma possível, né? Sempre, né? E o que acontece? Algumas vezes, né? Você acaba fazendo isso, ó, inobservância de formalidades legais ou regulamentares. Ocorreu, acontece. Não implicou em perda patrimonial efetiva. Então tem que ser efetiva e comprovada para tá lá no caput do artigo 10. Tá lá no caput, efetiva. O que que acontece aqui, né? OK? Não ocorrerá imposição de ressarcimento. Claro que não tem que ressarcir nada, porque o quê? Não houve perda patrimonial efetiva. E é vedado você reenquadrar esse cara no enriquecimento sem, tá, causa de entidades, né? Ou seja, né, ele pode, né, até ser penalizado, mas não vai ter o ressarcimento e nem o enriquecimento, né? A mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade, né? Nota 10. Então, nota 10, tá? Professor, atividade econômica, beleza. O que que acontece, né? O cara foi lá e fez uma aplicação, ok? A aplicação deu abaixo da inflação. Ou seja, né, não houve ou abaixo, né? Então o que acontece, né? Não houve mera perda patrimonial, não é ato de improbidade. Agora, se ele fez isso com um ato doloso para beneficiar determinado fundo, aí ele cometeu duas coisas, né? Ele cometeu um crime, né? Ele cometeu um crime contra o sistema financeiro, um crime contra finanças públicas, um crime contra a administração pública e um ato aí, né? E um ato aí de improbidade administrativa. Ele cometeu, né? Então isso aqui nota 10 também. Tá? Então, assim, cara, vou falar para você, eu que fui operador aí da administração pública, essa lei aqui, tá? Você que vai passar no concurso, essa lei aqui veio beneficiar bastante aqui o seu dia a dia, tá? Essa alteração da lei aqui, tá? Bastante. Isso aqui é uma segurança para você, tá? E agora, terceiro, né? Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração, menos grave, tá? Menos grave. Então, atentam contra os princípios, né? Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa, sempre dolosa, tá? Sempre dolosa, que viola os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade. Ó, honestidade, imparcialidade e legalidade caracterizada por uma das condutas. Aí tem todas as condutas, né? Muitas delas aqui foram revogadas, né? Ó. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão do cargo, em razão das atribuições, né? Que deva permanecer em segredo, proporcionando, beneficiando por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade, né? É um ato de improbidade administrativa, né? Além do cara, nesse caso aqui, responder um procedimento administrativo, ele tem aí uma improbidade, né? Ó. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade ou do Estado e outras hipóteses instituídas em lei. Que lei que é essa? Lei de acesso à informação. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, do chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio direto ou indireto ou de terceiros. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições previstas para isso. Então, ó, você tem um dever de prestar contas. Se você não prestar conta, você cometeu ainda um ato de improbidade administrativa. É, guri, isso aí, olha aí a gravidade, né? Tá? Tá certo aí, ó. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar preço de mercadoria, bem ou serviço. Tá? Tá? Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Nomear cônjuge, companheiro ou parente de linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, tá, por autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda em função gratificada na administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União dos Estados Unidos, né, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, né? Isso aqui é contra o que? Nepotismo, né? E, finalmente, praticar no âmbito da administração pública e com os recursos do erário ato de publicidade que contrarie, tá? Que contrarie o disposto, né, no parágrafo 1º do artigo 37, na forma que promover inequivocamente, né, o enaltecimento do agente público e a personalização dos atos, programas e obras, né? O que diz o parágrafo 1º do artigo 37? Diz, né, que a administração pública pode divulgar, né, pode divulgar, só que essa divulgação tem que ser de caráter educativo e não pode promover, tá, os agentes públicos. Então, isso aqui são o quê? São todos os atos, né, de improbidade administrativa, né? Professor, e aí? Tá? E aí? Vou ler aqui os parágrafos, né? Tá? Ok. E aí? Aí é o seguinte, vamos lá, vou ler os parágrafos primeiro, né? Nós temos da convenção, todos eles incluídos pela nova lei de, né? Nós temos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção promulgada pelo decreto tal, né? Somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo quando for comprovada a conduta funcional do agente público ao fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei, em leis especiais e quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa. O enquadramento de conduta funcional na categoria que trata este artigo pressupõe demonstração objetiva e prática de ilegalidade no exercício da função pública, com indicação das normas constitucionais, legais e infralegais violáveis, né? Ou seja, né, o que acontece aqui, né? Esse aqui, ó, enquadramento de conduta funcional na categoria deste artigo, né?
pressupõe demonstração objetiva e prática de ilegalidade, ilegalidade contra a lei, o exercício da função pública com indicação das normas constitucionais, legais e infralegais violáveis, né? Então é o seguinte, o cara vai ter que fazer o seguinte, vai ter que indicar, né, quais foram as normas. Ok, então não pode só falar, né, tem que ser exatamente artigo 9º, né, artigo 9º, inciso 3º, por exemplo. Os atos de improbidade que trata esse artigo exigem lesividade, ó, lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independe de reconhecimento de produção, tá? De danos ao erário, tá? Ó, independe, cara, independe, marca essa palavra aqui, ó. Então, sim, os atos de improbidade que tratam esse artigo exigem lesão relevante ao bem jurídico tutelado, para ser possível de punição, beleza, né? E independe de reconhecimento de produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos, né? Ou seja, ampliou bastante, né? Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a oferição de dolo para fim de ilícita por parte do agente, né? Então o cara lá, né, ele foi eleito, né? Se ele foi eleito, né? Se ele foi eleito, então ele vai ser diplomado com o seu mandato, né? Então se ele foi eleito, mandatos eletivos, né? Então ele está fora, né? Ele está fora aí, né? Está fora aí em relação ao nepotismo. Agora só se ele agir com dolo. Se agiu com dolo, aí que... Professor, e agora? Ok, beleza, tá? Beleza. Nós estudamos as condutas dos atos de improbidade administrativa. Somente o que nós estudamos não é suficiente. O que vocês devem fazer agora? Vocês devem, prestem atenção, tá? Vocês devem fazer uma outra leitura detalhada. Eu indico, inclusive, vocês paralisarem o vídeo nesse exato momento, né? Pega o texto da lei, leiam o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11. Parou. Leia desde o artigo 1º até o artigo 11 inteiro. Né? Para quê? Para fixar conteúdo. Sempre comigo. Passa em concurso público o aluno que fixa conteúdo. Tá, beleza. E agora, professor? Agora vem das penas. Penas, né? Penas de quê? Atreladas ao quê? Atreladas exatamente aos 3 tipos de atos de improbidade administrativa: enriquecimento ilícito, né, causam prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da administração pública. Olha aí, né? Ó, na hipótese do artigo 9º, tá? Eu vou até subir aqui, não, tá bom, vamos lá. Ó, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial ser efetivo, tá? Ou seja, o cara foi lá e ressarciu integralmente o dano patrimonial. Então, independe, ele vai sofrer a pena, tá? Ser efetivo e das sanções penais comuns. Aí, ó, tá? Ou seja, ele vai responder os crimes, ok? Os crimes, né? E de responsabilidades civis e administrativas, tá? Aí, ó, administrativas, né? Previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, ou seja, combinações que podem ser aplicadas isoladas ou comunicamente de acordo com a gravidade do ato. Tá aí. Então tá aqui, ó. Então, independente do cara falar, ó, eu fiz o quê? O ressarcimento integral do dano, né? Então independe, beleza? Ele vai ter as penas, né? Tá? Independe do quê? Das sanções criminais, de estar respondendo crime contra a administração pública. Ele está sendo responsável civilmente sobre o prejuízo, ele está sendo responsável administrativamente, porque sabe que o servidor público responde administrativamente, civilmente, penalmente. Então, a ação de improbidade administrativa ela vai seguir independentemente de qualquer uma dessas ações. Beleza, né? Aí vem aqui o importante, tá? 9, 10 e 11.
9 é o mais grave. Aí, ó. Opa, consegui enquadrar os três aqui numa tela só. Ó. Na hipótese do nono, que é o enriquecimento ilícito, 10, prejuízo e 11, né? Até o texto é menor, né? Ó. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Beleza. Aí, ó, perda dos bens acrescidos. Ok, vou colocar aqui uma. Né? 10. Perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, né? Se ocorrer essa circunstância, beleza, ó, tá? Se ocorrer, né? Se ocorrer, tá? Se ocorrer, provavelmente não vai ocorrer, beleza? O outro não tem, ó, pagamento de multa. Não tem, por quê? Porque ele não causou prejuízo e ele não se enriqueceu. Ele simplesmente não atentou com o princípio. Por exemplo, que o princípio do sigilo funcional, que a gente viu ali, o principal sigilo que está batendo é o sigilo funcional. Ok, aí vem aqui, tá? Perda da função pública. Aí, ó, o que é essa perda da função pública, professor? Essa perda da função pública, tá? Essa perda da função pública significa dizer o seguinte: ele vai ser demitido, tá? Ele vai ser demitido, quebra da estabilidade do servidor público. Olha, ó, perda da função pública. Então, ele não pode ser servidor público aí. Tá? Não pode, ele vai perder a sua condição de servidor público. Se ele é servidor público efetivo, ele vai ser demitido. Se ele é deputado federal, ele vai perder o mandato, porque ele vai ser condenado. O cara que é condenado, em ação de improbidade administrativa, ele perde a função pública. Claro que tem que estar na sentença, que tem que ter a gravidade. Na sentença, o juiz pode fazer a combinação, pode colocar todas essas ou parte delas, né? Beleza? Fechou aqui, ó. Ó, suspensão, tá? Dos direitos políticos, nunca cancelamento, ó. Ó, 14 anos. Uhum. Suspensão dos direitos políticos, nunca o cancelamento, né? Por 12 anos. Aí, ó, 12 anos, né? Aí é o seguinte, vou pegar aqui o livrito, que é a Constituição Federal, vou aqui no artigo 15 e vou ler para vocês aqui, tá? O artigo 15. Ó, direitos políticos, né? No artigo 15, ele fala, ó, no artigo 15, é vedada a cassação dos direitos políticos, ó, é vedada a cassação dos direitos políticos, ok? Tá? Cuja a perda ou suspensão só se dará nos casos, né? Então é vedada a cassação, tá? Agora você pode perder. O que você perde? Você não tinha os direitos políticos porque você não era cidadão. Você não era cidadão. O que acontece? Você adquiriu a cidadania brasileira. Então você não vai ser caçado, você vai perder. Tá? E se você já é brasileiro, né? Se você nasce brasileiro, você já tem lá os direitos políticos. Então o que acontece? Você vai ter suspenso. Suspensão é por tempo determinado. Se você for penalizado pelo artigo 9º, que é enriquecimento ilícito, você vai ter 14 anos, até 14 anos, né? O outro é até 12 anos, né? Vamos lá. Ó, de novo, artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 1. Cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. É a perda, né? Cancelamento da naturalização. O cara não era brasileiro, né? Não era brasileiro, conseguiu a naturalização, foi cancelada por qualquer motivo. Incapacidade civil absoluta. Então, ele ficou louco. Então, ele não pode exercer seus direitos políticos, né? Condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os seus efeitos, até ele ser reabilitado. Não é eterna, né? Ó, condenação criminal transitada em julgado. Então, ele não pode votar e ser votado, né? Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta na prestação alternativa. E improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Então, a ação de improbidade administrativa, segundo o artigo, né? Aí, aqui é um estudo completo, né? Essa perda, essa suspensão aqui, ó, essa suspensão aqui, né? É por força, né? Da Constituição da República Federativa do Brasil, ó, artigo 15, né? Artigo 15,
tá? Inciso 4º, tá? Inciso 4º. É inciso 4º ou inciso 5º, né? Vamos colocar certinho aqui pra gente, tá? Deixa eu ver aqui, né? Aqui tem que ser sempre bonitinho, né? Eu sou um cara aqui, ó. Inciso 5, inciso 5, tá? Inciso 5. Ou seja, né? Aí, ó. Inciso 5. Então, há uma previsão constitucional, tá? E essa perda da função pública, né? A quebra da estabilidade, tá? A quebra da estabilidade. Tá? Se você for lá no artigo 41 da Constituição, né? Se você for lá no artigo 41 da Constituição, tá? Artigo 41 da Constituição, ele coloca aqui, ó, tá? O artigo 41. São estáveis, ó, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, é que para servidores estáveis, né? Aí, o servidor estável só perderá o cargo, só perderá o cargo. 1. Em virtude de sentença judicial transitada e julgado. Então, aqui é uma sentença judicial, ó, prevista, ó, judicial, transitada e julgado, perda da função pública, né? Então, isso aqui tem essa força aí da Constituição, a quebra da estabilidade, né? Continuando, né? Pagamento em multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, tá? Pagamento de multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ou ainda por intermédio de pessoa jurídica, ou seja, sócio, pelo prazo não superior a 12 anos. O outro, né, é igualzinho, que é o quê? 14 anos, ó, 14 anos, 12 anos, tá? Então, isso aqui são as penas, né? Você observa, né, que eu, assim, né, assim, eu vou falar para vocês, né, que os dois aqui são muito próximos, né, aí, ó, tá? São muito próximos, né? Tá, os dois aqui têm, né, os valores acrescidos, claro, né? Se, né, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, só que uma é 14, outra é 12, né? Pagamento de multa equivalente ao dano, né? Proibição de contratar, receber, né? Ele fica proibido aí, né? E agora? Agora o 11 é o quê? Atentou contra os princípios. Pagamento de multa civil, até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e a proibição de contratar. Então ele tem duas, ó, tá? Pelo agente, só duas, ó. Então ele vai ter multa civil, 24 vezes a remuneração, e a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais, ou creditício, direto ou indiretamente, ou ainda por intermédio de pessoa jurídica, na qual seja somente pelo prazo não superior a 4 anos. Então, essa última penalidade, a proibição de contratar, você tem que saber que é 14, 12 e 4. 14, 12 e 4. É o 14, 12 e 4. Beleza? 14, 12 e 4. Aí, ó, 14, 12 e 4. Então, essas aqui são as 3 hipóteses de quê? De penalidades. As 3 hipóteses de penalidades. Tá? Cara, com uma aula dessa aqui, você não erra uma questão. Não erra. Tá? Ok. Beleza. Vem comigo. Tá? Vem comigo. Os pontos que caem em concurso já estou finalizando. Tá? Ó, ascensão da perda da função pública. Nas hipóteses, inciso 12, 1 e 2 deste artigo, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade da natureza do agente público ou político que detinha o poder público na época do cometimento da infração. Parou, tá? Parou, tá? Vamos colocar um ponto final aqui. Então, o que acontece? O cara tinha 2 cargos. Um cargo de professor e um cargo de técnico. No cargo de técnico, o cara meteu o pé na jaca. Roubou mesmo, meteu o pé na jaca. Tá? Peculato. Tá? Peculato, prevaricou. O cara meteu o pé na jaca. Sofreu uma ação de improbidade administrativa, levou uma perda da função pública. Aí eu pergunto, é nos 2 cargos ou um só? Aqui diz, um só. Somente apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza com o agente público. Beleza, né? Ok, ponto final. Tudo bem. Aí vem, podendo o magistrado, né? Aí, ó,
Na hipótese do inciso 1, ou seja, enriquecimento ilícito desse artigo, em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias e a gravidade, né? Então, o que acontece aqui, né? Essa parte final aqui, tá? Ela sofreu a ADIM, né? Aí, ó, ADI, tá? Então, está suspensa, tá? Por quê? Cara, você está transferindo o crime a outro, né? Entendeu? O cara era professor lá, meu, já foi penalizado, entendeu? Apesar que nesse caso, né? Apesar nesse caso, deixa eu recarregar aqui o nosso canetão aqui vermelho, né? Tá? Nesse caso aqui, eu acho que o cara tinha que perder mesmo os dois, porque a função pública ela tem que ser santificada, né? Tem que parar com esse mimizinho aí, né? Tá? Aqui tem que ser. Então, o que acontece aqui, tá? Isso aqui já foi cobrado, inclusive, né? Isso aqui já foi cobrado, inclusive, né? Na prova da FGV, no concurso que teve aí. Eu acho que foi do Senado Federal. Fiz essa prova aí. Tá? Fiz essa prova aí, né? Não tive êxito nessa prova, né? Não tive êxito, mas eu tive experiência, né? Sempre falo que a gente sempre ganha, né? Tá? A gente sempre ganha, né? Aí, ó, né? Beleza? Então vamos lá, vou recapitulando. Então esse aqui é importante, tá? Importante esse cara aqui. Então o que acontece aqui, né? Diante da DIN 7236, tá? Esse dispositivo final aqui, tá? Ele está suspenso, tá? Eu acredito que vai manter essa suspensão dada aí, né? O perfil do atual Supremo Tribunal Federal que nós temos, né? A multa poderá, ó, essa aqui é uma agravante, ó. Poderá ser aumentada o dobro. Que multa que é essa aqui? É até o valor acrescido, né? Pode ser aumentado em dobro. Se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, né, o cara é multibilionário, né? O valor calculado na forma do inciso 1, 2 e 3, tá? Porque multa e a proibição de contratar é dos três, né? Desse artigo, é ineficaz para a reprovação da prevenção do ato de improbidade. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção das suas atividades. Está aí, né? Então, o que acontece aqui? Sempre o foco aí de o quê? Da viabilizar aqui, ó, a manutenção, né? Aqui é feito Lava-Jato, né? Claro que eu sou a favor da Lava Jato, mas é claro dizer que a Lava Jato aí trouxe, né? Trouxe aí uma recessão econômica no país, né? Porque, querendo ou não, né, essas empresas, que todas elas que estavam envolvidas e confessaram envolvimento aí em atos gravíssimos de corrupção, né? Confessaram, devolveram, pagaram, né? As multas, né? Entendeu? Aí, ó, tá? Eles tiveram, então, agora tem essa preocupação da penalidade, né? Em caráter, tá? Atenção, em caráter excepcional, e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado, né, pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica. Ok. No caso dos atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei, a sanção de limitar-se-á à aplicação de multa. Aí, ó. Então só pode aplicar multa nos casos que, né, de menor ofensa, né? Aí, ó, menor ofensa, né, não vai perdoar, sem prejuízo ao ressarcimento do dano, tá? Aí, ó, e a perda dos valores obtidos. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido das instâncias criminal civil. Então o que acontece aqui? Isso aqui é importante, né? Porque o cara vai lá, leva lá na criminal um crime contra a administração pública, corrupção passiva, e ele vai lá e indeniza. Já pagou lá, ele paga aqui outra vez? Não, ele vai deduzir. Claro, né? Faz sentido, né? Tá? Faz sentido aí, tá? Faz sentido. Faz sentido. O artigo 11, o artigo 12 é importante, hein? As sanções aplicadas, tá? As sanções aplicadas por pessoas jurídicas com base na lei anticorrupção, né, deverão observar o princípio constitucional não bis idem, né? Ou seja, né,
Se as pessoas jurídicas, pessoas jurídicas, então essa aqui você tem que saber. Isso aqui é um gatilho mental. Quando você, essa aqui você tem, cara, concurso tem que saber esse cara aqui. A lei 12.846 é leniência, né? Acordo de leniência. A administração pública faz um acordo com as empresas corruptas, que devolve o dinheiro, faz um acordo de gestão corporativa, entendeu? De compliance, beleza, a justiça, o Ministério Público assina embaixo. Resolveu o problema, foi espontaneamente, administrativamente resolveu. Ou seja, né, você não pode responder duas vezes, duas vezes, né, pelo mesmo crime. Non bis idem, né? Não podem, né? Não podem, né? Não pode aqui, tá? Não podem, beleza? Você não pode fazer isso, né? Então você já sofreu a sanção lá. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas, tá? Ok. 6, que trata a lei, ok, observadas as limitações. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado com a sentença condenatória, com certeza, né? Então, essa aqui é a sentença condenatória. Para os efeitos de contagem de prazo da sanção, de suspensão dos direitos políticos, contar-se-á retroativamente o intervalo, né, de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória, né? Então, bacana aí, né? Tá aqui, né? Aí. Declaração de bens. Tá? Isso aqui, vamos falar esse cara aqui, rapidão aqui, declaração de bens. Tá? Então, o que acontece aqui, né? Ah, professor, então todo o agente público no ato da posse, tá? Ele tem que apresentar sua declaração de bens, ó. A posse e o exercício do agente, de todos os anos, né? Do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço do... Até para quê? Você lembra lá atrás que tem lá que ele pode cometer um crime lá de causa prejuízo ao erário? Que ele vai ver a compatibilidade da evolução do seu patrimônio? Exatamente isso, tá? Exatamente isso. Vai verificar essa situação lá, né? Então ele tem que apresentar. A declaração de bens que se refere a desse artigo será atualizada anualmente, que, né, esse artigo público deixar de existir esse mandato, né? E ao deixar, quando ele deixa, ele tem que apresentar a declaração. Será apenado com a perda de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput desse artigo, dentro do prazo determinado, prestar a declaração falsa, né? Olha aí, né, a importância da declaração de bens, né? Ok. A parte processual, tá? A parte processual, tá? Aí. Aí, ó. Ok, né? Parte processual, não vou adentrar esses detalhes aqui, tá? Quero ver outra coisa aqui importante aqui. A gente vai fazer já uns exercícios aqui, tá? A petição inicial deverá, essa aqui é para o Ministério Público da petição inicial, tá? Ok, quero pegar aqui o prazo de prescrição, que eram 5, passou para 8 anos, né? Aí, ok. Aí, ó. Só um pouquinho. Prazo de 6 meses, o réu. Disposições penais, ó, constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia ou sabe o inocente. Aí, ó, tá? A perda da função pública e a suspensão de direitos políticos só é efetivo com trânsito em julgado. Ok, né?
Absolução criminal, discutidas, né? Prescrição, aí, ó. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, no dia em que cessou a sua permanência, né? Tá? Então, olha, ó, tá? A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesse artigo suspende o curso do prazo prescricional por um máximo 180 dias. Aí, ó. Recomeçando a correr após a sua conclusão ou não concluído o processo esgotado o prazo de suspensão. Tá? Então, 8 anos é o prazo para a ação de improbidade administrativa. Pronto, finalizamos aí. E agora a gente, né, nós vamos aí para alguns exercícios para complementar, tá? Alguns exercícios aqui para complementar a nossa, né? Para complementar aqui, tá? Para complementar, né? Ok, né? Vamos lá. Não caracteriza ato de improbidade a mera nomeação de ou indicação política por detentores de mandatos eletivos. Ah, professor, esse cara aí, esse cara está correto. Esse cara aqui é o quê? É exatamente o que está escrito, o que lá no artigo. O que que acontece? A gente tem lá, tá? O artigo 11, tá? O artigo 11, tá? O artigo 11, inciso, salvo engano, 12 ou 11, né? Da Lei de Improbidade Administrativa. O que diz esse inciso? Esse cara traz lá o nepotismo. Só que ele traz no parágrafo 5º uma exceção, e foi exatamente isso que o CESP cobrou. Ó, o artigo 11, parágrafo 5º. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores dos mandatos eletivos, sendo necessária a aferição do dolo com a finalidade ilícita por parte do agente, né? Professor, eu quero aprender pra caramba esse cara aqui. O que eu tenho que fazer, cara? É o artigo de 1 até o artigo 13. Tá? De 1 a 13 é a parte aí que 95% das questões de concurso costumam cobrar. Então, isso que você tem que atentar, né? Vamos lá, mais uma, tá? O prazo decadencial, tá? Decadencial de autotutela da administração pública não é absoluto, consideradas situações quais se comprove a má-fé do beneficiário ou flagrante de incompatibilidade do ato administrativo com o texto constitucional, né? E aí, professor, isso aqui é um prazo, né? Isso aqui é uma questão de direito, tá? É um prazo, uma questão de direito, né? Uma questão aqui de direito administrativo de prazo prescricional. Vamos embora, vamos estudar esse cara aqui. Está na aula de improbidade administrativa, mas essa questão aqui é importante, tá? Então, o que acontece aqui? É o prazo prescricional. Por exemplo, improbidade administrativa. Qual que é o prazo prescricional para imputar-se a ação de improbidade? 8 anos, a contados do ocorrer o fato do crime permanente, quando o quê? Cessar, né? Cessar o ato de improbidade administrativa. Beleza, né? E aqui, professor, aqui nós temos algumas situações, né? Então, o prazo decacional, de decair, né? Normalmente são 5 anos, né? São 5 anos, né? Só que nós temos exceções, né? Exceções, né? Nós temos exceções aí na qual, né? Nós temos exceções na qual ele não é mais de 5 anos, né? Ó, o prazo decacional de autotutela, né, que é a administração pública, né, de rever seus próprios atos, né, não é absoluto, perfeito, né? Consideradas situações nas quais se comprove a má-fé, então exatamente, tá? Então, ó, no caso de má-fé, tá? No caso de má-fé, esse prazo decacional de 5 anos, né, a administração pública verificada que o agente agiu de má-fé, a qualquer momento ele pode, né? Então não se aplique, né, a má-fé do beneficiário ou flagrante incompatibilidade, né, com o texto constitucional. Exatamente. Então isso aqui são duas hipóteses verdadeiras, né, na qual o quê? O prazo decacional, né, de decair, né, da ação da autotutela da administração pública a rever seus próprios atos, né, da administração pública a rever seus próprios atos, ela é mais de que de 5 anos. Então, absolutamente correta, né? Aproveitando.
Opa. Aproveitando isso, vou fazer um reforço pedagógico, tá? Vou fazer um reforço pedagógico para vocês sobre o prazo aqui, tá? Da autotutela da administração pública rever. Então é o seguinte, qual é o prazo que dispõe a administração pública federal, não só a administração pública federal, mas qualquer outra administração pública, de anular, né, um ato administrativo ilegal, né? Anular, tá certo, não revogar. Então a regra geral é 5 anos da data que foi praticado o ato, né? Onde que está escrito isso? No artigo 54 da Lei 9.784. O direito da administração pública de anular os atos administrativos que decorram os efeitos favoráveis para o destinatário decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Aí, salvo comprovada má-fé. Beleza, tá? Ok? Má-fé, tá? Então é o seguinte, exceção 1. Então, regra geral, 5 anos. Tá? Má-fé é a primeira regra. Então, não haverá prazo. Então, se o agente, né, agiu de má-fé para se beneficiar, passou-se os 5 anos, a qualquer momento a administração pública pode rever, anular esse ato aí, qualquer fé, né? Ok, né? Segunda exceção, tá? Quando afrontar diretamente a Constituição, tá? Quando afrontar diretamente a Constituição. Então, quando afrontar diretamente a Constituição, também não está preso ao prazo de 5 anos. Ah, professor, mas eu queria, professor, um exemplo aí. Cara, isso aqui é uma questão de concurso, que já caiu em concurso algumas vezes, né? Que diz a respeito a isso, né? Como assim, professor? É o seguinte, né? É o seguinte, né? Como é que foi esse negócio aqui, né? É o seguinte, por exemplo, né? A Constituição Federal claramente diz, né? Claramente diz que o ingresso para cargos efetivos é através de concurso público. Beleza. Vamos supor que um cara fez um provimento sem o concurso público, né? E está lá 10 anos. Ah, professor, então o ato de nomeação passaram 5 anos. Passou-se os 5 anos. Pronto. Passou-se os 5 anos, que diz a lei. Só que como está na Constituição, que tem que ter concurso público, a qualquer momento, nem que seja daqui 30 anos, 40 anos, ele vai o quê? Anular o ato lá atrás por ilegalidade, porque o cara não fez o concurso público. E isso foi julgado lá em 2014, né? Em 2014 aí, ó, foi exatamente esse caso aqui da exceção 2 aí. Depois você dá uma lida aí, tá? Beleza? Fechou? Vamos lá, mais uma. Tá? Maria, no ano de 2022, foi condenada judicialmente, em definitivo, pela prática de determinado crime. Durante o período em que se cumpria a pena, ela foi aprovada em concurso público para o cargo efetivo na autarquia federal. Alfa. Maria obteve o livramento condicional e logo em seguida foi convocada para nomeação e posse no cargo para a qual foi aprovada. Mas a autarquia Alfa, ao receber os seus documentos, a eliminou do concurso, alegando que Maria não preenchia um dos requisitos legais para a investidura do cargo, qual seja, o gozo dos direitos políticos. Né? Inconformada, Maria impretou mandado de segurança, pretendendo sua nomeação e posse. No caso em tela, o Supremo Tribunal Federal, a suspensão dos direitos políticos por condenação criminal transitado e julgado enquanto durarem seus efeitos, né? Tem um exemplo aqui, né? Muita gente tem dúvida em relação a isso, né? Então, Maria, né? Ela foi condenada em uma ação penal, tá? Ela foi condenada em uma ação penal, tá certo? Ela, pelo que eu vi aqui, ela estava detida, ela teve o livramento condicional, né? Ela estava o livramento condicional, ela estava em reabilitação, né? Livramento condicional, beleza, né? Nesse inteirinho ela fez o concurso, ela foi convocada, ela apresentou os documentos, né? E o órgão, a autarquia federal, recusou porque alegando que ela não estava em gosto dos direitos políticos. Ok, né? Ela ingressou com mandado de segurança, aí ela quer. Assim. Então é o seguinte, vem comigo, né? Então é o seguinte, primeira coisa, né? A situação dela, nós temos aqui 2 tipos de situações, né? Impede a nomeação, ou, né? Ou ela está na situação de quê? Que
não impede a nomeação, né? Não impede a nomeação, tá? Então o que que acontece, né? Eu que estou nesse mundo de concurso, essa situação já aconteceu diversas vezes, diversas perguntas, né? Só que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido. Ou seja, eu vou resumir a história, né? Não impede, tá? Não impede. E a alternativa correta é a letra, deixa eu ver aqui, né? É a letra E. Deixa eu ler aqui se é a letra E, né? Não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmonia e integração social do condenado. E o início efetivo do exercício do cargo ficará condicionado ao regime de pena e à decisão judicial do juízo das execuções, que analisará a compatibilidade de horário. Então, a letra E. Exatamente isso. Eu sempre falo, o cara foi condenado, professor. Então, ele não pode assumir concurso. Não é assim. Depende. Depende da situação, depende da pena. Não é toda condenação criminal que vai impedir que você venha assumir. Tá? Então, isso aqui, inclusive, foi um julgado que teve. Então, gabarito correto nessa alternativa, letra E. Tá? Então, nós temos aqui exatamente o tema constitucional. Nós tivemos aqui, né? Então, gabarito E. Tá? Recente, 2023, né? Divulgado aqui em 2023, né? É aqui, ó, é inconstitucional por violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, ou seja, né, o trabalho, o concurso público faz parte dos meus direitos, da dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, tá? A vedação de candidato aprovado em concurso público que venha tomar posse no cargo, por não preencher os requisitos dos gozos, direitos políticos e quitação eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado, né? Ok, ó. Artigo 15, por que o artigo 15? O artigo 15 é o artigo da Constituição Federal que fala o quê? Da perda e suspensão dos direitos políticos, né? Dos direitos políticos, né? Inciso terceiro, que é o quê? Sobre, vamos ler aqui, ó. Vou ler aqui para vocês o artigo 15, né? É vedada a cassação dos direitos políticos. Então, cassação não existe, tá? Existe o quê? Perda, né, ou suspensão. O que que é perda? Você não tinha, você adquiriu, você perdeu por algum motivo. E suspensão, você já tinha, né? E você suspende temporariamente, ok? Certo? E só se dará nos casos, né? Então, rol taxativo, 5. No cancelamento de naturalização por sentença transitada e julgado, ou seja, aqui é perda, né? Incapacidade absoluta, aqui é perda, né? Você está louco, você não tem, né? Condenação criminal transitada e julgada enquanto duração dos seus efeitos, ó. Enquanto a duração dos seus efeitos, né? Então, o que que acontece aqui, né? Quando este for o único fundamento para a sua eliminação do certame, uma vez que é obrigatoriedade do Estado e da sociedade fornecer meios para que o regresso se reintegre à sociedade. O início efetivo do exercício do cargo ficará condicionado ao término da pena ou decisão judicial, né? Então, gabarito letra E, né? Gabarito letra E. Essa é uma outra questão aí. Bacana, pessoal? Então, terminamos aí essa aula, né, de improbidade administrativa. Tenho certeza aí que eu cumpri minha missão, né? A minha missão aí social, tá? Minha missão social da aula. Valeu, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó,
Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, de forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui. Tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.